Neste período, dois pontos foram muito importantes na educação do povo de Deus. Em primeiro lugar, o acesso à palavra de Deus, que na época já existia. E em segundo lugar, a liberdade de pensamento, que muitas vezes foi desafiada pelas imposições dos governos e da igreja que dominava na época. Se nós lembrarmos bem, depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos foram capacitados. E eles em pouco tempo levaram o evangelho para o mundo inteiro. E qual foi o preparo que eles receberam? Como nós vimos na última aula, em primeiro lugar, eles receberam a verdadeira educação do próprio Cristo. Aquela educação foi a base para que eles desenvolvessem um ministério tão poderoso. Em segundo lugar, eles receberam o derramamento do Espírito Santo, que veio coroar a educação deles e capacitá-los para que em pouco tempo eles conseguissem alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Mas isso não ficou despercebido aos olhos do inimigo. E Satanás fez de tudo, usou as pessoas para que essa obra fosse destruída. No livro Grande Conflito, diz que os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé invariável eram contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Se bem que poucos, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, constituíam um grande terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Então nós vemos que, apesar de aparentemente ou de acordo com a visão do mundo, eles não serem pessoas instruídas, eles receberam a verdadeira educação que alguém pode receber. E isso foi o principal ponto que os levou a desenvolver uma obra tão grandiosa em tão pouco tempo. Foi durante o período da igreja primitiva que o conteúdo ou que os livros da Bíblia foram juntados. Eles tiveram cuidado de preservar as cartas dos apóstolos, as epístolas, e formarem um livro. Mais tarde, esse livro foi juntado ao Antigo Testamento e a Bíblia então foi formada. Poucas cópias da Bíblia completa existiam naquela época. Era muito difícil todo o trabalho de copiá-las à mão e o valor que era cobrado por esse trabalho era bem alto. Poucas pessoas tinham acesso. Então, na verdade, o que mais contou, o que mais valeu no ministério dos apóstolos foi o comportamento, a conduta de vida que eles tinham e que eles levavam. Isso instigou Satanás a um plano de destruir os discípulos. Em pouco tempo, aproximadamente 100 anos após a ascensão de Cristo, todos os apóstolos haviam sido martirizados, começando com Tiago, Estevão, até o último que foi João. Todos os apóstolos foram martirizados e destruídos. Em seguida, uma grande perseguição se iniciou por parte de Roma pagã. Imperadores como Diocleciano e Nero e outros perseguiram os cristãos. O que eles buscavam era a destruição total, tanto dos cristãos, das pessoas, como da palavra de Deus, que já existia na época. No entanto, no ano 313 depois de Cristo, houve uma mudança. Constantino se tornou imperador e Constantino se declarou agora ser um cristão. Foi uma aparente liberdade, um período de liberdade para o povo de Deus, mas era uma liberdade falsa, porque por trás daquela pretensa conversão, a igreja cristã também passou por uma mudança muito grande, que não estava de acordo com os princípios da palavra de Deus. É-nos dito que, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Ao fazer mudanças e outras doutrinas que a Igreja de Roma começou a desenvolver na época, as pessoas foram perdendo a capacidade de raciocínio. As pessoas foram perdendo a liberdade e a palavra de Deus foi sendo rejeitada. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais,
Ao passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo, desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele o sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12:6. Após esse período de trevas espirituais, pequenos raios de luz começaram a iluminar o mundo. E um desses focos de luz foi a obra que os valdenses fizeram. Os valdenses eram um povo que guardava todas as verdades da Bíblia. E com o passar do tempo, cada vez mais o que eles acreditavam e o que eles pregavam se distanciava mais e mais do que a Igreja de Roma pregava, até que eles foram considerados hereges e foram grandemente perseguidos. Esse povo então teve que fugir para as montanhas, e um grande número deles se estabeleceu nas montanhas da Itália. Ali, eles viviam um estilo de vida que estava bem de acordo com o plano de Deus para a educação de seus filhos. A educação das crianças era bem semelhante à educação patriarcal. O lar era a escola, os pais eram os professores, complementados pelo ensino que os ministros ofereciam nas pequenas igrejas, as crianças, os alunos, e os compêndios que eles usavam. O estudo da Bíblia, principalmente através da memorização das palavras da Bíblia. O estudo da natureza. É-nos dito que as montanhas eram um símbolo da palavra de Deus, que é eterna, e do poder de Deus que os protegia. O trabalho útil. Eles viviam no campo, cuidando dos rebanhos, cuidando de vinhedos e de outras pequenas plantações. E as experiências da vida. Aquelas crianças eram preparadas para responsabilidades e para uma vida difícil. Eles sabiam que eles provavelmente seriam mártires, e aquelas crianças desde pequenas, na vida árdua que muitas vezes viviam, eram preparadas para enfrentar isto no futuro. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a encarar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. A educação dos jovens valdenses não era muito diferente. Eles estudavam em pequenas escolas rurais que eram coordenadas ou cujos professores eram os pastores, os ministros valdenses. E esses alunos, os jovens, estudavam os 4 compêndios, estudavam a Bíblia, a lei de Deus, também memorizavam grandes porções da palavra de Deus. Além disso, um trabalho muito importante que eles faziam era copiar os textos sagrados, para que esses textos fossem então distribuídos para outras pessoas que tivessem interesse. A natureza também era parte do seu ensino. O estudo e o trabalho muitas vezes era feito na agricultura. O trabalho útil. Todos os jovens valdenses aprendiam um ofício ou uma profissão que depois ia ser usada na missão. As experiências da vida, as dificuldades que eles enfrentavam, primeiro na vila onde moravam e depois nas viagens missionárias que eles faziam. Os jovens que desejavam se preparar para o ministério, após serem educados nas vilas, eles passavam por um período de experiência no campo missionário. 1 ou 2 anos, eles iam para uma outra cidade. Lá eles viviam como pessoas comuns, como artesãos, alguns como vendedores. E nessas vilas, eles buscavam compartilhar a luz da palavra de Deus com as pessoas que estivessem abertas. Dentro de seus casacos, eles guardavam trechos da Bíblia que eles mesmos haviam copiado. E conforme eles viam a oportunidade, eles compartilhavam essas porções da Bíblia, trazendo luz para as pessoas. Alguns desses jovens, eles iam para universidades aprofundar ainda mais os seus estudos. E nas universidades eles passavam por grandes perigos.
Mas ali mesmo, enfrentando essas dificuldades, eles eram uma luz para os que estavam por perto deles. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás, que lhes queriam impor as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas sua educação desde a meninice fora de molde a prepará-los para tudo isso. Que exemplos os valdenses deixaram para nós? A vida deles foi um testemunho vivo de que os princípios da verdadeira educação, estabelecidos por Deus no Éden, eram válidos, mesmo numa época de tão grandes trevas como eles viveram.